Bom, vamos lá. Fluminense 2, Fortaleza 2. Vamos falar desse jogo que tem muita gente falando que foi um resultado ruim para o Fluminense. Coisa que, já de começo aqui eu te digo que eu discordo, tá? Para mim, os dois jogos mais críticos para o Fluminense seriam Fortaleza e Palmeiras na última rodada. Por quê? Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, matematicamente ainda com chance de título, e ia jogar muito em função disso, porque para o Fortaleza hoje não, né? O jogo de ontem, estou gravando aqui o pós-jogo no dia seguinte. O jogo de ontem era um jogo para definir se continuava acreditando ou se, né, claro que não explicitamente, mas ou se desistia aí do Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro está sendo definido ali entre Botafogo e Palmeiras e o Fortaleza vinha correndo por fora. Para o Fortaleza, um jogo muito importante, um time muito bem treinado, um time muito bem capacitado, um time muito vertical, como a gente viu, e o Fluminense conseguir pelo menos arrancar um ponto ali para nessa reta final de Campeonato Brasileiro conseguir fazer ali 7 pontos, que 44 pontos o Fluminense chegaria ali, vai chegar se fizer os 7 pontos, né? É suficiente para livrar o Fluminense do rebaixamento. E o Fluminense foi correr atrás disso e foi tentar conseguir pelo menos esse um ponto contra o Fortaleza e conseguiu. Para mim, um bom resultado. Jogo de ontem a gente viu um Fluminense diferente do que a gente vinha acompanhando, pelo menos na questão de atitude ali, né? O Fluminense durante os 18 primeiros minutos ali de jogo, até tomar o primeiro gol, né? Tomar o gol de empate. O Fluminense foi altamente superior ao Fortaleza, fazendo aquilo que eu venho falando, cara, que é difícil a gente ver num time do Mano Menezes, que é tomar o protagonismo. Desde o começo do jogo, o Fluminense chamou o jogo para si, foi para cima, tentou buscar resultado, tentou criar jogadas, com o Keno jogando muito, né? O que também queria falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Não só o Keno, mas parece que ontem foi um jogo dos improváveis. Não sei se essa seria a melhor definição, mas a gente viu um jogo, por exemplo, de Keno jogando muito bem, Diogo Barbosa jogando muito bem, o Germancano, que é claro que a gente não vai falar que o Germancano fazia um gol improvável, mas na fase que ele está, não tem como a gente garantir que ele vai entrar e vai fazer isso, e ele entrou e conseguiu fazer o segundo gol do Fluminense ali, o gol de empate. Ontem foi um jogo que brilhou talvez quem a gente menos espera, tá? Não digo assim que o Diogo Barbosa brilhou, mas o Diogo Barbosa fez uma boa partida, depois entrou também o Renato Augusto e participou do gol e jogou bem, tá? Talvez tenha sido o melhor jogo do Renato Augusto aí com a camisa do Fluminense, ele não fez muitos, então não é difícil ter sido melhor, mas a gente viu um Fluminense pelo menos diferente, um Fluminense protagonista, um Fluminense buscando ali resultado, diferente do que a gente vê com o Mano Menezes geralmente, né? Não foi aquele time morno em campo, não foi aquele time chato de assistir, como eu venho falando aqui com vocês frequentemente, que o que mais me incomoda nesse time do Mano Menezes é assistir um jogo que assim, que a gente torce para o time ganhar, mas que o que a gente vê em campo não empolga, né? Como esporte, tá? Tô falando assim, como apresentação, como espetáculo, o Fluminense não estava conseguindo proporcionar isso, mas no jogo de ontem sim. O Fluminense não fez uma partida brilhante, mas fez uma partida pelo menos competitiva, pelo menos com entrega, pelo menos com o mínimo que a gente espera de um time de futebol que é competitivo, que quer vencer. E parece que o Fluminense ontem mostrou isso. Um pouco porque também o Fortaleza, né, na necessidade de vencer que o Fortaleza tinha, acabou abrindo ali um pouco o meio-campo, acabou usando uma estratégia também de buscar o resultado e deixou o jogo bastante aberto. Os dois times tiveram ali as suas oportunidades, mas o Fluminense, volto a dizer, o Fluminense fez uma partida pelo menos diferente. Para mim, cara, um empate com Fortaleza não é um resultado ruim, para mim é um resultado até bom, porque o que eu acho que o Fluminense precisa fazer é, porque o que eu acho que o Fluminense precisava fazer é conseguir pelo menos um ponto agora contra o Fortaleza. Depois a gente tem Cuiabá, Criciúma, Atlético Paranaense, que são times ali que estão brigando diretamente também contra o rebaixamento. Talvez o Cuiabá praticamente já rebaixado, mas o Fluminense pode sim ali conseguir 2 vitórias. Pelo menos desses 3 jogos, talvez a gente conseguir 2 vitórias. Com o empate de hoje é suficiente para o Fluminense se garantir fora com o empate de hoje, com o empate de hoje é suficiente. Com o empate de hoje é suficiente para o Fluminense se garantir na Série A do ano que vem. E aí não ter
que ir para o jogo contra o Palmeiras com o Palmeiras com chance de ser campeão. A gente tem que lembrar que hoje o Palmeiras tem 2 pontos a menos que o Botafogo e vai ter um confronto direto aí no meio do caminho e pode ser que a última rodada do Campeonato Brasileiro seja decisiva, tanto para Palmeiras quanto para Botafogo, e o Fluminense, que não tem nada a ver com isso, não tem que chegar lá na última rodada e ter que arrancar ponto do Palmeiras. Então é melhor a gente conseguir resolver agora, ganhar o jogo contra o Criciúma, ganhar o jogo contra o Cuiabá e talvez ali o jogo contra o Atlético Paranaense, pelo menos na minha visão e na minha opinião, talvez seja o mais difícil ali. Não digo que os outros jogos também são fáceis, tá? São final de campeonato, times ali lutando para não cair. Isso tudo influencia ali e a gente vai ter, sim, times com vontade de jogar e com vontade de vencer. Ninguém ali, nenhum desses 3 times, talvez o Cuiabá, né? Mas esses 3 times, ninguém vai estar de férias ali nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E o Cuiabá, ainda que esteja rebaixado matematicamente, pode receber uma mala branca, pode acontecer um monte de coisa no futebol brasileiro, a gente sabe. E não digo também que está errado ou está certo, a gente só estou dizendo que pode acontecer. E isso pode complicar um pouco a reta final do Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Então é muito melhor a gente resolver agora do que chegar lá no fim do Campeonato Brasileiro ter que arrancar ponto do Palmeiras. Mas de modo geral, uma apresentação diferente do Fluminense, melhor do que eu vinha assistindo, pelo menos me empolgou um pouco mais, pelo menos me deu mais vontade de assistir, e o Fluminense conseguiu sair aí com um ponto que para mim é importante. Cara, vamos ver também agora a coletiva do Mano Menezes, vamos ver o que ele falou ontem depois do jogo e como que ele entendeu esse jogo, como que ele explica ali algumas alterações que ao longo do jogo muita gente achou estranha, por exemplo, a entrada do Renato Augusto, que acabou se provando uma boa escolha, né? O técnico, ele tá acompanhando ali o time no dia a dia, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe as peças que ele tem, e às vezes, olhando de fora, uma substituição como essa, como a entrada do Renato Augusto, parece um pouco absurda, parece um pouco fora de contexto, e o Renato Augusto entrou e jogou bem e participou do gol. Então, vamos assistir agora aí a coletiva do Mano Menezes. Coletivo do técnico Mano Menezes, Fluminense 2, Fortaleza 2. Boa noite, mano. É Cauã Tinoco, do Jornal do Cartel 1902. Boa noite. Na coletiva contra o Grêmio, você falou que a trocação é muito ruim para o time que está ganhando, né? Hoje o Fluminense estava atrás do placar e com as mexidas o jogo ficou ainda mais bagunçado, com os dois times atacando muito e cedendo muitos espaços. Você tirou um meia para botar um atacante, né? Tirou um lateral para botar um ponta, substituições que alteram muito no esqueleto do time. Eu queria que você explicasse um pouquinho essas mudanças e se o objetivo era buscar essa trocação com Fortaleza depois de ter tomado a virada para achar o gol. Obrigado. Bom, a gente esperava um jogo muito difícil porque o adversário tem muita qualidade, ele está disputando o título do campeonato por méritos seus, pela sua campanha. Tem um trabalho bem consistente, um time muito vertical, né? Eles estavam vindo de 2 vitórias de 3-0. Então estavam muito confiantes, mas o Fluminense iniciou bem a partida, conseguiu propor coisas importantes para sair na frente. Depois existiram pequenas modificações no jogo. O Vojvoda mudou o jeito da equipe jogar, baixou para uma linha de 5 para cuidar o nosso lado esquerdo com o Keno, que estava levando vantagem sobre o lado, Lima e Keno e Diogo. E aí nós saímos do jogo, né? A primeira bola do gol que tomamos era uma bola controlada pela gente. E devolvemos a tranquilidade a eles, perdemos um pouco da tranquilidade, porque o torcedor ficou um pouco ansioso, naturalmente ansioso, né? Ele veio, ele quis ajudar, mas ele está tenso, como a situação é tensa. E aí a gente começou a errar e dar espaços para um time contra-atacar que é mortal nesse tipo de jogo, né? Fomos para o intervalo dessa maneira, modificamos um pouco o jeito do posicionamento da equipe, tirei áreas da ponta, porque achei que estava muito como ponta-ponta. E para nós, aquela hora, ele com linha de 5 não adiantava a gente fazer ponta-ponta, porque ficava com a área muito vazia, eles com 3 por dentro. Nós já tínhamos feito 2 ou 3 jogadas pelo lado, mas não conseguimos concluir. O time voltou com volume, fez um segundo tempo, né, de imposição, de entrega, de superação. Mas a gente precisava cuidar aquele contra-ataque sempre, porque era um contra-ataque difícil, né? Depois a gente foi mudando também um pouco das questões de troca.
Cauã não estava numa noite tão feliz, isso acontece, isso é normal, às vezes as coisas não dão tão certo. A gente fez a troca por Cano, que não estava 100%, e vocês viram que não estava 100%, porque terminou o jogo mancando, né? Teve um probleminha muscular aí no jogo do treino do sábado passado. Coloquei 2 pontas para pelo menos um tempo do jogo, um momento para tentar fazer alguma coisa diferente. Achei que ficou perigoso demais, o meio ficou um pouco aberto demais. Eu coloquei Renato para dentro, acho que a equipe ficou mais calma com essa bola no pé, tentando de várias maneiras chegar ao gol de empate. Chegou ao gol de empate. E a gente fez a última alteração para tentar vencer o jogo, porque esse era um dos nossos objetivos. Quase conseguimos. Saímos daqui com um empate que não era o melhor dos resultados, mas a equipe sai forte pela postura, pela busca, pela maneira como se entregou para buscar um resultado adverso e sair, no mínimo, com um ponto aqui que dá mais um ponto na tabela para a gente e nos deixa mais forte para terça-feira. Boa noite, mano. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. Como você acabou de falar, Fortaleza é um dos times que compete pelo título brasileiro. E antes dessa partida, antes da data FIFA, o Fluminense tinha enfrentado o Internacional, que também é uma equipe que está já nesse escalão mais em cima. Nessas 4 partidas restantes, o Fluminense vai enfrentar Criciúma, Atlético Paranaense e Cuiabá. São equipes que estão um pouco mais perto do Fluminense. Queria ouvir de você o quão importante é enfrentar essas equipes que estão ali mais perto na tabela para poder, de repente, ficar mais confiante para os resultados e conseguir, sei lá, um fim de temporada tranquilo. Bom, as temporadas são como elas são, né? Os times que estão acima, e o futebol brasileiro é muito assim, quando inicia a temporada todo mundo se acha candidato, né? Mas depois o campeonato vai separando as turmas, né? Quem está lá na frente é porque fez um desempenho de campeonato muito melhor dos que estão lá embaixo. Então é sempre mais difícil pela qualidade que eles têm, pela confiança que eles têm, pelo que eles construíram no campeonato. Não que o outro jogo não vai ser mais fácil. Tem uma outra característica de jogo, o jogo que vamos jogar na terça-feira, a gente sabe disso, tá? Mas você também vai ganhando confiança, fazendo resultados, jogos bem disputados contra as equipes de cima, para que o torcedor enxergue na gente o time capaz de passar pelas equipes que temos pela frente. Não será nada fácil, mas eu tenho certeza absoluta que vamos estar mais fortes ainda na terça-feira. Boa noite, mano. Jonatas, BTB Esportes. Recentemente, tendo uma coletiva, você falou bastante sobre o poder de reação do Fluminense, a recuperação que o time teve durante o campeonato, e seria normal ter aquela oscilação. E agora, falta aí 4 jogos pela frente, como lidar com essa pressão para o Fluminense conseguir o seu objetivo final? Bom, a pressão ela vai existir para todos, né? Hoje existiu uma pressão para o Fortaleza nos ganhar porque ele está disputando o título. Ele sabe disso, porque se ele nos ganha o jogo daqui, olhando para a tabela do jeito que está, ele pode chegar nas últimas rodadas disputando o título, né? Nós temos pressão para sair da situação que estamos, que é a mesma pressão que nós e o Criciúma vamos colocar em campo na terça-feira que vem. É ter calma, é saber controlar essa ansiosidade que vem da arquibancada e que é natural que ela venha, tá? Mas nós não podemos deixar ela atrapalhar aquilo que nós temos que construir como jogo. É uma equipe que vem com linhas baixas, como eles passaram a jogar na segunda parte do jogo, e como imagino que também uma boa parte do jogo vai ser jogada na terça-feira, exige calma no sentido de fazer as escolhas certas, sem perder intensidade, sem perder, né, pressão. Então, acho que a equipe vai aprendendo essas situações e vai estar bem preparada. Eu acho que o torcedor pode vir na terça-feira nos ajudar aí, nós precisamos muito da ajuda dele, e ele sabe que nós precisamos muito da ajuda dele, para a gente estar bem forte e buscar a nossa vitória. Mano, boa noite, Edgar, TV Globo. Você acabou de falar da importância do torcedor terça-feira, né? Todo jogo pro Fluminense, desde que você chegou a uma final, o Fluminense estava muito mal, né? E a cada partida que vai passando, a final vai ficando mais importante, né? Os pontos são mais importantes. Eu queria que você falasse do tamanho desse jogo contra o Criciúma, porque o Criciúma é um adversário direto. O Fluminense hoje ele está a 1 ponto da zona
E na próxima rodada, se vencer o Criciúma, tem grande chance de abrir 4 pontos, restando apenas 9 em disputa. Ou seja, vai ser um grande passo para acabar com esse fantasma do rebaixamento. Qual que é o tamanho da importância desse jogo? Qual o tamanho desse jogo que o Fluminense e Criciúma acabou recebendo? É decisão. O jogo de terça-feira tem caráter de decisão, né? Se nós tivéssemos dos 2 jogos, um que nós ainda poderíamos empatar, seria hoje. Terça a gente tem que vencer, a gente sabe disso, né? Então, vamos trabalhar para isso, vamos entender bem como o jogo vai ser jogado, melhorar um pouco a nossa bola parada, que com o volume como a gente teve hoje, essas ocasiões acontecem com muita frequência. Eu acho que a gente jogou muito a bola direta nas mãos do goleiro do Fortaleza. De novo, trabalhamos bastante essa semana para tentar melhorar isso. Hoje estava um pouco molhado, então para você controlar um pouco a batida é um pouquinho mais difícil, mas melhorar pequenos detalhes, o que é possível fazer até terça-feira para estar preparado para conquistar essa vitória importantíssima. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. A gente, nessa reta final de campeonato, a gente falou muito de maturidade. Eu mesmo já te perguntei algumas vezes sobre maturidade e acredito que no primeiro tempo de hoje faltou essa maturidade. Depois que o Fluminense fez um bom início, né? O Fluminense tomou um gol e apagou, o famoso apagão ali, no final do primeiro tempo tomou a virada e no segundo tempo teve a maturidade suficiente para ir buscar o resultado. O quão importante é ter essa maturidade nesses jogos decisivos e quanto vai ser importante ter maturidade de saber jogar esses jogos complicados que o Fluminense vai ter até o final para se manter na primeira divisão. A gente fala muito sobre isso, mas cada jogo escreve a sua história, né? E às vezes ele traz surpresas que nem sequer você está esperando em determinados tipos de lance, né? O primeiro gol foi um caso desse, né? A bola estava bem controlada, a gente estava com uma boa condição de jogo naquela hora, estava tudo funcionando bem. E você dá uma transição para esse time do Fortaleza é quase que fatal, né? Você vê que todas as vezes que nós cometemos um erro grave, eles chegaram lá, né? Então, não é à toa, você tem um trabalho de 3 anos, 4 anos, né? Você vai repondo peças, você vai escolhendo jogadores que se adequam aos jogadores que você já tem. Então, é um time muito veloz, né? É um time que trabalhou e trabalha a bola longa. Se você tenta apertar o jogo mais curto, eles têm jogada nas costas da defesa, bola longa. Se você deixar os lados, também tem sempre uma saída bem executada. Então, eu acho que a equipe oscilou entre essa maturidade e, às vezes, um pouquinho de entrar na pilha do jogo, de querer resolver ele de qualquer jeito. Eu fiz um levantamento rápido antes do jogo, na preparação, e mostrei aos jogadores que os jogos que estão sendo jogados agora ele tem um caráter de tensão muito grande. Se eu não me engano, só 2 mandantes ou 3 mandantes venceram nas 10 rodadas. Isso mostra que você não ganha de qualquer jeito nessa hora, você tem que ter calma, você tem que ter postura, você tem que ter equilíbrio. E é isso que vamos trabalhar, esses pequenos ajustes até terça-feira. Acho que a equipe entende bem, só que de vez em quando deixa escapar, até pela sua identidade, pela sua característica do elenco. Às vezes nós podemos simplificar um pouquinho, às vezes a gente quer um pouquinho demais, né? E cria um problema para a gente mesmo, que depois é muito mais difícil de resolver. A última aqui para encerrar, mano. Mano, boa noite. Marcelo Neves, Globoesporte.com. Minha pergunta é sobre o Renato Augusto, porque ele não vinha sendo utilizado por você, mas entrou nesses últimos 2 jogos. Hoje eu achei particularmente que ele entrou bem. E a minha pergunta é, o que você vê no Renato Augusto nessa reta final para ele ser importante nesses últimos 4 jogos? O que você acha que ele pode agregar? O que eu vejo nele é que ele já passou nos últimos anos por situações como essa, e isso vale muito nessa hora. A gente tem trabalhado, quando nós chegamos aqui, ele estava numa condição de bastante dificuldade, a gente já trabalhou com ele 2 vezes, conhece bem o jogador, e essa é uma hora que a bola não pode queimar no pé, principalmente nos momentos de tensão total. Só
ficamos muito tristes que ele não acertou a chapada, aquela que é a característica dele. Ela ficou um pouquinho longe do pé de apoio, porque eu já vi ele fazer esse gol muitas vezes em outros lugares, a favor e contra, né? Mas daqui a pouco ela vai entrar também. Acho que é um jogador importante, é um jogador que trabalha muito sério, que é muito correto, que soube entender o momento da dificuldade que passou, né? Mas que é um cara que vai, nessa hora, ajudar muito mesmo, exatamente com base nessa qualidade de jogo, de não rifar a bola de qualquer jeito, de saber se posicionar na hora da tensão grande do jogo. Acho que ele vai dar a parcela de contribuição no momento mais importante da temporada para a gente. Bom, a coletiva é essa daí, cara. Eu concordo com o que o Mano Menezes disse. O Fluminense agora sai mais confiante por conta do que fez no jogo contra o Fortaleza, né? Por conta dessa mudança de postura aí que eu espero que seja constante, que daqui para frente o Fluminense jogue assim, que jogue com protagonismo, que mostre vontade de vencer. Isso vai dar confiança para o Fluminense jogar contra o Cuiabá, jogar contra o Criciúma, jogar contra o Atlético Paranaense principalmente. Nesses 3 jogos, se o Fluminense consegue 2 vitórias ali, eu acho que a gente já matematicamente, matematicamente não, mas estatisticamente as chances do Fluminense cair são mínimas e a gente consegue ficar um pouco mais seguro para chegar no jogo contra o Palmeiras com tranquilidade, né? Agora, cada jogo é um jogo, o Fluminense precisa ter calma, precisa ter tranquilidade para conseguir pontuar nesses jogos aí, para conseguir vencer principalmente ali Cuiabá e Criciúma, que para mim são os jogos mais possíveis, mas tem que ter tranquilidade, não tem nada resolvido ainda, mas as coisas estão bem encaminhadas. Falei nos outros vídeos, cara, que essa sequência do Fluminense ela não é uma sequência tão tranquila quanto algumas pessoas estão falando. Então a gente tem que confiar no Fluminense, ter tranquilidade para pontuar, ter tranquilidade para vencer, mas ter a consciência de que não tem nada resolvido, a gente precisa trabalhar muito ainda. A gente fica muito feliz do Germancano ter conseguido fazer gol de novo. Pra gente é muito importante que ele esteja bem, acabou jogando no sacrifício, mas ajudou o Fluminense. E a gente precisa aí acreditar que essa reta final vai ser melhor e que nessa reta final o Fluminense vai conseguir aí alcançar o seu, não o objetivo, né, que o objetivo do Fluminense é sempre ser campeão, mas alcançar aí pelo menos a pontuação para a gente não jogar a Série B no ano que vem, porque ninguém quer isso pro Fluminense. Se você não é inscrito, cara, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.